Por favor, Cláudio, eu gostaria que inicialmente você se apresentasse, falasse, né, onde você nasceu, sua filiação. Então, boa tarde, Américo. Meu nome é Cláudia Fabiana Pereira. Eu nasci na cidade de Iretama, no Paraná. Foi somente uma cidade de nascimento. Eu fui criada na região entre Manaus e Rondônia, que é uma região que se chama Humaitá, né? Cheguei no estado de São Paulo quando eu tinha 12 anos. Então, eu fui criada ali na região que a gente chama de Ribeirinho, eu tive toda uma criação mesmo sou filha de agricultor, né? Tanto os meus avós, paterno, materno, os meus pais eram agricultores, né? Meu pai é agricultor até hoje, e em 1990, 89, 90, em 1990 para 91, eu vim para o estado de São Paulo, né? Cheguei aqui no estado de São Paulo, estava ainda cursando, estava na quarta série para quinta ainda. Então, venho de uma família bastante humilde, né? Nós somos pessoas bem pobres, vamos por assim dizer, né? Eu tive pouco na minha infância, eu tive quase nada, assim, vamos dizer, não tive acesso a praticamente nada. Só para você ter uma ideia, eu vim ter acesso a assistir uma televisão, eu tinha 12 anos. Foi quando eu cheguei no estado de São Paulo. Então, até os 12 anos, nem acesso à TV eu tinha, nem energia elétrica. Eu fui criada usando lamparina, cozinhando no fogão de lenha, né? Tomando banho de garapé. Então, essa é a minha trajetória inicial. Minha infância é dessa forma. Então, aos 12 anos, eu cheguei no estado de São Paulo e sempre vim de uma cultura, assim, não cultura, né? A minha mãe sempre meio que rezou um mantra para mim que para que eu conseguisse me destacar, ser uma pessoa diferente daquela realidade que a gente vinha trazendo, era através dos estudos. Porém, ainda na minha época, lá nos anos final de 80, começo de 90, ainda estudar ainda implicava em muitos sacrifícios, que hoje talvez é mais fácil para a geração de hoje estudar, né? Tem mais acesso, seja através das aulas online. Nós não tínhamos isso. Então, eu comecei, sempre trabalhei durante o dia, eu comecei a trabalhar fora, eu tinha 12 para 13 anos, né? Então, trabalhar fora mesmo, sempre estudei à noite, e quando eu terminei a oitava série, eu fui fazer o curso no Bentão. Prestei a prova lá do Bentão, né? E fiz o curso técnico de contabilidade no Bentão. Foi, vamos dizer assim, meu primeiro passinho para ter uma vida que eu queria chamar de ter uma profissão, né? Ah, eu quero ter uma profissão, quero ser alguém, quero ter alguma coisa, né? Então, comecei fazendo o Bentão. Foram épocas muito difíceis, muito duras. Nessa época, quase desisti algumas vezes, né? Por conta da dificuldade financeira e não tinha condições. Eu não podia, por exemplo, eu descia do ônibus lá no centro e eu ia a pé toda na marginal ali, porque eu não tinha dinheiro para pegar outro ônibus, né? Para chegar no Bentão. Então, foi muito difícil para mim essa trajetória de fazer esse ensino técnico. Eu já trabalhava numa fábrica que é a Merck Sharp, nessa época eu já trabalhava nessa fábrica, né? E a minha intenção era conseguir crescer dentro da fábrica, né? Fazer um técnico, conseguir ter um cargo melhor. Então, eu até fui melhorando, vamos por assim dizer, de cargo dentro da empresa, mas não indo para a área que eu queria. Eu queria trabalhar na área administrativa, né? E eu sempre trabalhei na área de produção. Fiquei muitos anos nessa fábrica. 13 anos eu trabalhei nessa fábrica. Então, eu fiz o técnico, e aí terminei o técnico em contabilidade, acabei não conseguindo ir para a área contábil da fábrica. Eu fui para uma área que chama de controle de qualidade. Então, eu ia trabalhar nessa parte de fazer POP, SOPs, eu não sei se você já viu esse setor, né? Que é onde faz como se fosse um manual de instrução, desde lavar um equipamento até como colocar um produto, né? Uma fórmula dentro dos tonéis lá, vamos dizer assim. E nessa trajetória toda nessa fábrica, eu senti que ali eu não conseguia ampliar muito, eu não conseguia sair de onde eu tinha chego já, né? Eu era naquela época operadora B, era um cargo assim,
razoável, mas não era o cargo que eu queria ter uma função aí de gerência, né, de alguma coisa assim. Eu sempre fui ambiciosa, né, vamos por assim dizer. Apesar de ter vindo de uma origem muito, muito pobre, mas eu queria, porque queria ah, alçar um voo maior, né? Eu queria ter um cargo, uma posição, eu queria ser uma executiva, era meu sonho. Eu olhava as mulheres de terninho, eu queria usar aqueles terninhos também. Eu queria ser uma executiva, pronto. E na fábrica estava muito complicado, eu não conseguia chegar nesse nível. Então, eu fui fazer uma faculdade de administração. Me formei em administração, na intenção de conseguir ir para essa área executiva na fábrica. Terminei o curso e não consegui. Então, aquilo foi me gerando muita frustração. Eu fui ficando frustrada profissionalmente, porque eu não conseguia aquilo que eu queria, né? Que era ter essa dinâmica, trabalhar nessa área que eu tanto almejava, né? E aí, até que eu decidi mudar o horário na fábrica, então, o que que eu fiz? Eu passei a trabalhar à noite na fábrica e, de manhã, eu arrumei um trabalho paralelo na área administrativa. Eu fui trabalhar com uma colega no escritório de contabilidade. E eu fiquei assim por quase mais de ano, trabalhando dupla jornada. Trabalhava nesse escritório, fui aprendendo toda novamente, né? Porque eu fiz o bentão, fiz o técnico, mas é diferente de você atuar no dia a dia, né? Principalmente dentro do escritório de contabilidade. E aí eu fui tomando gosto por aquilo, né? Eu fui gostando de fazer aquilo. Quando eu fazia, estava mais ou menos um ano e meio que eu estava com essa jornada, eu decidi que eu ia sair da fábrica e ia ser contadora. Para isso, eu ia praticamente começar do zero, né? Então, eu tive que abrir mão de muita coisa, porque eu já tinha uma carreira consolidada, eu já tinha muitos anos na fábrica, mas mesmo assim, eu abri mão daquilo tudo para começar uma carreira nova. Foi assim, ao mesmo tempo que assustador, né? Foi muito difícil, porque isso foi no ano que eu tomei essa decisão mesmo, foi em 2006, né? Que eu falei, não, agora eu vou trabalhar com o escritório de contabilidade. E aí eu quis voltar e fazer a faculdade de contabilidade. Então, eu já tinha feito o técnico, fiz o curso de administração, resolvi fazer a faculdade de ciências contábeis. E fui fazendo a faculdade de ciências contábeis e trabalhando na área de contabilidade no escritório. Passei, eu comprei, vamos dizer assim, uma carteira de cliente com ela, né? Entrei de sociedade com ela nesse escritório e começamos a trabalhar junto. Ficamos mais ou menos uns 2 anos como sócias. Depois eu me separei dessa sociedade e até hoje eu venho com o meu escritório, né? Atualmente eu tenho um escritório de contabilidade, eu tenho em média 350 clientes no meu escritório hoje, onde o foco principal do meu escritório, eu atendo cliente de diversos setores. Tem cliente de tudo que você possa imaginar, mas o meu foco hoje é drogaria. Eu tenho muitas drogarias no meu escritório, né? E consegui o que eu queria, assim. Não trabalho de terninho, mas Importante. trabalho, mas sou uma executiva, vamos por assim dizer, né? Gosto, faço com muito amor, com muita paixão, sou apaixonada pelo meu trabalho, né? Pela minha empresa. Já tive altos e baixos na empresa, a minha inexperiência também, porque tudo que eu fiz foi muito, como que eu posso explicar? Eu sou muito impetuosa, então eu me jogo, né? E aí, às vezes, a gente cai de cara, né? Às vezes não dá certo. E algumas vezes não deu certo. Eu me joguei de cara. No início, houve uma época em que eu tive bastante na área de construção civil. Foi nos anos de 2013, 14, entrou um grupo de empresa de construção civil e eu trabalhava, inclusive, na parte de licitação. Então, é uma área que expandiu rápido e me deu um ganho muito bom. Só que, ao mesmo tempo que esse ganho foi lá em cima, do nada, veio aquela foi um período difícil para a área de construção, né? Que foi nesse mesmo período, e essas empresas quebraram, e eu, mais ou menos, era meu carro-chefe. Então, meu escritório quase faliu com essas empresas. Mas, mesmo assim, eu continuei, fui insistindo, fui com as empresas pequenas, fui novamente, tive bastante problema, porque eu tive que dispensar muitos funcionários na época, eu não tinha dinheiro para pagar todo mundo, porque eu não tinha um capital, assim, eu não tinha um provisionamento, né, vamos dizer assim. Houve também muitas oscilações aí com a inexperiência desse empreendedorismo todo, né? E você vai
também aprendendo na raça, no seu dia a dia, com esses tombos, você vai conseguindo trazer isso para você depois, esse aprendizado, né? Então, muita coisa também eu aprendi foi ali mesmo, no dia a dia mesmo. Tive a Tá. base. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, Cláudia. Como é que foi o surgimento do Bento Quirino para você? O que te levou a estudar no Bentão? E aí, uma segunda pergunta, ainda sobre a sua trajetória dentro da escola. Eu tive analisando aqui seus prontuários e eu vi que você também iniciou o curso técnico em administração. Sim, Esse técnico em ou contabilidade que você fez foi o integrado. é, O administração era o modular. sim. Então, uma segunda pergunta, como é que você viu essa mudança dessas duas propostas pedagógicas, do integrado para o modular? Então, na época, quando eu fui fazer, né, o Bentão, o meu namorado já tinha feito Bentão, então eu fui, né, vamos dizer assim, que na indicação dele, vamos fazer Bentão. Então, foi assim que eu cheguei até o Bentão, prestei a prova e entrei no Bentão, né? E essa troca que eu fiz, eu não lembro exatamente como, era sempre dentro de tentar alguma coisa de carreira dentro da empresa, né? Essa era a busca que eu estava querendo, né? E aí, na época, eu achei que a parte contábil me traria mais, né, portas, vamos por assim dizer, do que o curso de administração em si. Entendi. E uma segunda pergunta, das aulas, Cláudia, quais que você acha assim que elas foram mais importantes para o seu desempenho profissional posterior? Das Dentro disciplinas, das desculpa. disciplinas. Olha, a parte de contabilidade de custo, ela, mesmo dentro da fábrica, ela me trouxe bastante, foi importante, né? A matéria de administração e marketing, eu não sou formada em marketing, mas uma matéria que eu gosto muito, porque eu acho que hoje no escritório eu sou muito comercial, né? Eu entendo de uma maneira geral toda a parte do escritório contábil, mas eu sou muito boa nessa parte comercial, de trazer o cliente, sabe, de criar esse feeling com o cliente, de criar uma postura dentro do escritório que traga que possa mostrar o que o escritório quer vender, né? Então, essas matérias, para mim, hoje foi fundamental. Não é que foi fundamental, né? Era as que eu mais gostava, vamos dizer assim. Não vou mentir, a parte contábil mesmo, de escrituração contábil, eu odeio. Eu sou forçada. Se me coloca aqui na frente do computador para ficar digitando aquele débito e crédito, eu tenho vontade de tomar café, eu tenho vontade de ir no banheiro, eu tenho ciricutico, eu odeio ficar sentada aqui fazendo aqueles lançamentos, né? Mas eu sou muito boa, principalmente na parte tanto comercial e legalização também, que é o meu setor aqui, que eu atuo, né? Toda essa parte de abrir, encerrar, regularizar a empresa, CRF, Anvisa, vigilância sanitária, todos esses processos, eu tenho bastante dinâmica com isso. Tá. E a participação do curso, embora seja uma área muito dinâmica, que sofra muita alteração na legislação, o curso te deu o suporte necessário para que você desempenhasse essas Sim, atribuições? não, com certeza. Com certeza ele deu. Ele te dá a base, ele te dá a ferramenta ali inicial, e aí com aquilo que você acabou de falar, tem muitas mudanças? Tem, mas aquela é a estrutura, né? Aquela é o primeiro degrau, é a partir dali que você começa toda essa construção, né? De buscar aonde que eu vou, para onde que o que que eu faço agora? É a partir dali, né? Perfeito. E tem alguma situação de escola assim que você tem uma recordação maior que você pudesse trazer para a gente das práticas dentro de sala de aula? É uma recordação qualquer. É. Olha, Américo, é difícil falar isso para você, mas a época do Bentão foi uma das épocas mais críticas da minha vida, assim, emocionalmente, entendeu? Eu passei, eu tive muita coisa ruim acontecendo durante o mesmo trajeto, sabe? Então, eu tive toda a base de aprendizado, mas como que eu posso explicar isso de uma forma para não parecer tão piegas? Mas eu estava num processo de depressão enquanto eu fazia o Bentão também.
né? Eu tive um processo de depressão bem sério. Quando eu estava no último ano de Bentão, a minha mãe se suicidou. Acho que na época o Bentão me deu muito apoio nisso, né? Eu lembro que tinha uma professora, até esqueci o nome dela agora, que ela tinha o cabelo bem curtinho, uma morena baixinha, era... Ai, Deus, como que era o nome dela? Me fugiu o nome, mas era uma professora que conversou bastante comigo, sabe? Que, né, que me deu, mas eu estava emocionalmente muito, muito, muito fragilizada. Então, eu só ia aprendendo e executando, sabe? É como se eu fosse uma máquina. Então, se você perguntar para mim das recordações boas, é horrível falar isso para você, mas aqui eu estava num momento ruim e que eu meio que até que dei um apagão, Entendi. entendeu? É, você, então, pensa que a participação do curso acabou sendo determinante para a sua posição profissional Para o hoje? que eu sou hoje. O Bentão, ele foi extremamente importante para que eu me tornasse o que eu sou hoje, para que eu buscasse ser o que eu sou hoje. Entendo. Cláudia, a entrevista tem que ter no máximo 30 minutos, tá? Por isso que eu estou. Há algum, Agilizando. é, há algum tema importante em relação à sua formação, à escola, o exercício da profissão? A escola incentivou que vocês tivessem práticas inovadoras? Como é que você percebe isso? Não, sim, é como eu falei, durante o curso técnico, né, principalmente naquela época, ainda brinco, naquela época eu vejo até mais o que é dado dentro das instituições hoje, eles colocava você de forma que você buscasse por si só também, entendeu? Eles te davam lá, vamos dizer assim, os tópicos, mas você tinha que descobrir aquilo, você tinha que se jogar, você tinha que pesquisar, você tinha que ir atrás de biblioteca, você tinha que ir atrás de. Hoje em dia, o pessoal tem preguiça até de sair de trás do computador, né? Acha muito fácil, joga um tema lá e pesquisa. Na nossa época, não. Era dado um tema aleatório e você tinha que buscar aquilo. Então, aquilo ele te dava uma gana de trazer aquilo que você tinha que trazer aquilo pronto, tinha que buscar, você tinha que achar. Então, aquilo ensinava você a correr atrás do que você queria mesmo. Ele ensinava você a ir pegar o que você queria mesmo. Não era te entregue de mão beijada, né? Então, você precisava realmente ter esse aprendizado. Então, isso eu trago para a vida. Quando você quer alguma coisa, vá buscar. Ele não vai cair no seu colo. Não vai te, ninguém vai, uma empresa não vai cair no seu colo aqui se você não saber vender, se você não saber buscar, se você não saber demonstrar que você tem capacidade para aquilo. Então, o Bentão, na minha época, né, ensinava muito isso. E até na faculdade também, né? Então, as instituições, elas demonstravam isso de uma forma mais intensa do que é hoje. Hoje eles até dão, mas só que a facilidade da tecnologia tornou as pessoas preguiçosas. Entendo, Cláudia. Uma última observação, então, Cláudia, há algum tema, alguma declaração que você queira fazer, que eu não tenha perguntado e que você acha importante para que os alunos, ou que os alunos de hoje, né, que estão vendo esse vídeo, possam se aproveitar? Olha, eu acho assim, né? Eu sou péssima de falar de mim mesma, mas o que eu falo para os jovens de hoje, se eles possam buscar alguma coisa, é isso que eu acabei de resumir aqui. Que eles não fiquem esperando que nada chegue para eles de uma forma fácil, que eles vão buscar mesmo, que eles, sabe, que eles almejem aquilo e que eles encontrem a forma de chegar, né, até o objetivo deles. Às vezes a gente tem que cortar caminho, não dá para ir reto. Ai, um exemplo, eu quero me formar em publicidade e marketing. Paciência, mas eu não consigo já chegar no publicidade e marketing. Talvez eu tenha que fazer um curso antes, eu tenho que me aperfeiçoar em alguma coisa antes para chegar lá. Aparece da preguiça, né? De falar assim, ah, tem que fazer tudo isso antes para chegar, mas sim, porque vai valer a pena. Perfeito, Cláudia. Uma última observação, desculpe, é a segunda última que eu estou falando, tá? A sua condição de mulher nesse processo todo, como é que você vê? Ela dificultou, ela facilitou? Como é que você percebe isso? Eu fiz escolhas como mulher,
eu fui mãe bem mais tardio, eu fui mãe depois dos 30 anos, né? Eu demorei muito para me consolidar. Eu namorei por muitos anos, demorei muito me casar, porque eu tive que fazer uma opção, porque para a mulher é muito mais difícil fazer essa trajetória que eu fiz se você começar a ter filho cedo. Não vou mentir, você é capaz de fazer? É, mas é muito mais difícil para uma mulher que está casada com o marido, com o filho, tendo que, sabe, cuidar da casa. Eu procurei focar somente nos estudos, na profissão, para depois buscar ter consolidar essa parte aí de família, essas coisas todas, né? Porque é mais fácil para mim, como eu, Cláudia, me vi sendo mais fácil. Me deu mais segurança, me deu mais, até por conta das condições financeiras. Eu não tinha uma condição financeira de ter uma doméstica em casa me ajudando, então tudo isso você tem que avaliar quando você está buscando um sonho. Se você tem condições financeiras de ter alguém lá te apoiando do outro lado, ok, mas se não, você às vezes tem que adiar alguns planos para que você consiga pôr em prática essa parte profissional. É mais isso. O homem ele não tem isso, né? Independente se ele vai ter, se ele vai ser pai com 20, ele não tem esse impasse como a mulher tem. Ele não tem Tá. que parar. E a última mesmo, tá? Fica tranquilo. Problemas assim como assédio, preconceito, porque você foi para o mercado, né? Você criou sua empresa. Como é que você percebe isso? Houve, não houve? Qual é a sua percepção disso? Ah, eu tive um evento uma vez, esse aí foi bem marcante. Foi logo em 2009 eu tive o Luigi, né? Eu já estava com o escritório há um tempo, né? E eu estava amamentando, e eu peguei uma empresa, né? Era como se fosse uma franquia, lá, a pessoa tinha uma loja da Subway, sabe? E aí eu tinha uma reunião, e a reunião foi se prolongando, e aí eu estava dando a hora de dar de mamar, e eu não, né, fisiologicamente eu tinha que sair da reunião, porque eu não tinha como. E no final das contas, o cliente não fechou com a gente, porque ele achou um absurdo eu ter saído da reunião, porque eu tinha que amamentar, que ele quer uma empresa que não tem esse tipo de situação para ele. Então, eu fiquei muito indignada com isso. Foi uma coisa que eu nunca esqueci. Mas também acho que foi o episódio mais crítico que eu vi foi com relação a isso. Então, aquele momento, ser mulher, estar com um bebê amamentando, me impediu, assim, no olhar daquela pessoa, que eu fosse capaz de atender a empresa dele, Entendi. né? E assédio, assim, no sentido às vezes, mas sempre tem, mas vamos dizer assim, eu sei contornar, mas eu tenho bastante assédio, principalmente por ser uma mulher, às vezes, assim, bonita, né? Eu não acho que eu sou tão, mas pelo menos eu tenho bastante. Então as pessoas se empolgam um pouquinho, mas eu, com bastante educação, eu sei sair pela tangente e não acaba. O episódio ocorre uma ou duas vezes, não mais que isso. Mas isso acontece com frequência. Mas isso não é comigo, é com todas as mulheres, né? Que tem esse perfil de executiva, que vai atender algum, né? Infelizmente. Então, já passei bastante por isso. Eu acredito que os homens não tenham isso, né? É. Bom, Cláudia, muito obrigado pelo seu depoimento, pelo seu testemunho. Você quer falar mais alguma coisa? Não, eu já até falei demais. Tá. Muito Tá bom? obrigado, então. Imagina, América, um prazer te rever, viu? Prazer foi meu, bem.